Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso novo encontro. Vamos falar hoje de como eu cheguei às 12 pétalas, ao ritual das 12 pétalas. E ali é que, daquele momento em diante que eu fiz esse ritual, é que as minhas energias começou a subir e tudo acontecer. Porque antes eu tinha, como eu já disse, 44% de ativação. Hoje eu tenho algumas milhares de vezes mais, certo? Vamos lá. Vamos ver aqui. O medo. Tudo é medo, certo? Tudo o que a gente tem nesse mundo e eles conseguem, nesse mundo, nos fazer com que a gente obedeça, fazer com que a gente faça as coisas, é medo. Apenas medo. A gente tem medo da morte, a gente tem medo de ficar pobre, a gente tem medo de doença. Aliás, esse medo de doença, de sofrer, ele foi muito bem utilizado agora nesses anos atrás, de 2020, 2021 e 2022. E eles querem nos empurrar 2023 adentro. Medo. É a única coisa que faz nós recuarmos. O medo. O medo do castigo de Deus. Sabe? Medo, 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 medo. Tudo é medo, certo? E o medo nos paralisa e o medo nos faz fazer coisas que não desejamos, certo? O medo nos escraviza, certo? O medo da perda, certo? Entre o maior medo da perda, a maior perda é a própria vida, é o medo da perda de nossos entes queridos. Tudo isso é medo, somente medo. Então, certo? Vamos ver o que nos diz isso aqui, tá? O medo é gerado no estômago e atinge o cérebro, que se submete sem defesa. O medo começa no estômago, certo? Mas como é que o medo se começa no estômago? Vou lhe dizer. Lá na pré-história, lá no início, ou os animais, certo? Ele, quando ele estava com fome, ele não tinha medo. Ele tinha o quê? Fome. Ele fazia o quê? Caçava, ia atrás da sua caça, da sua comida. Então, não interessava se era um leão, se era um rato, ele ia atrás da comida. E ia comer, e matava seu oponente. Seja ele do tamanho fosse, ele queria era comer. Então, o medo não existia naquele momento. Logo que saciado o medo, tá? Logo que saciado o medo, o que acontecia? Ele ficava sonolento, mole, e aí ele se deitar. E a partir desse momento que ele ia fazer a digestão, estava saciada a sua fome, o seu cérebro, seu corpo já não recebia mais o hormônio de excitação, certo? Ele começou a receber o hormônio de apaziguamento. E é nesta hora que o medo se instala, certo? A pessoa saciada tem medo, a pessoa que está com fome não tem medo. Por quê? Porque agora ele é uma caça. Agora ele pode ser caçado e morto, porque ele está fora do alerta, ele está em uma situação confortável. Então, outro animal pode vir e caçá-lo, porque ele já não está mais tão atento, ele já não está no modo de caça, ele está no modo de descanso. E aí tem o medo. O medo se instala nesse momento, certo? O chakra cardíaco seria o guardião do cérebro, impedindo o medo de subir até lá. Sim, o chakra cardíaco deveria ser esse guardião, porque o medo é gerado no estômago, vem para o coração
deveria reagir com coragem e mandá-lo para baixo. Só que isso não acontece, certo? Infelizmente, o medo gerado é tão intenso que bate no coração, o coração não tem coragem suficiente e sobe para cá, né? Dá muito problema. Então, é por isso que os antigos mestres, eles faziam jejum. Esse jejum era para quê? Para que as pessoas tivessem sempre uma certa fome, para que elas não descansassem, certo? E com essa fome, mínima que fosse, depois do jejum ou durante o jejum, que aí eles jejuavam e meditavam, esse medo gerado não existia, ou pelo menos era muito pouco, né, de pouca intensidade, que subindo, batia no coração, que já não tinha essa força toda, era suficiente, tá, para a energia do coração repelir esse medo. Então o medo não era tão intenso, certo? Por isso que eles diziam, não coma muito, ou seja, fique sempre um pouco de fome, porque para que o estômago não gerasse essa sensação de medo por estar completamente saciado, correto? Então, quanto mais medo você tiver, menos você deve comer, para não realimentar o ciclo do medo, ficar sempre com fome, sempre com um pouco de fome, por causa do coração, do chakra cardíaco, que é fraco, não tem energia suficiente para gerar uma coragem suficiente para barrar o medo que sobe do estômago. Certo? Vamos ver o que o Cryer fala aqui mais. No entanto, esse chakra está defeituoso e não gera força suficiente para barrar o medo. É o que eu falei. Certo? O Cryer falou isso. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei, nossa, que coisa, né? O medo é gerado no estômago. Aí eu me lembrei da história do animal, né? Que quando está em caça, modo caça com fome, ele não tem medo nenhum. Ele come, ele vira caça, aí tem o medo de ser caçado, de ser morto. Então, isso sim, o medo nasce no estômago. É engraçado. É? E a coragem nasce no coração, é gerada pelo coração. E a coragem é pouca, né? A coragem está muito pouca, certo? Então essa energia do coração é muito pouca. Então o que eu perguntei? Cryon, né? Pô, Cryon, né? Chakra cardíaco tem problema? Ele está dizendo que tem. Pô, mas tem problema, cara? Qual é o problema? Qual é o problema do chakra cardíaco? Poxa vida. Aí eu me lembrei de outra coisa. Tem aquela, como é que se diz? Aquela meditação da Kundalini, de ativação da Kundalini. Você ativa a Kundalini, aí pega e traz a energia da Kundalini e traz aqui para a fronte, para usar. Cara, isso é uma loucura. Porque a energia da Kundalini é muito diferente da energia daqui. Então vai dar problema. E dá, eu peguei várias pessoas que tiveram esse problema de fazer essa meditação da Kundalini e basicamente entrar em parafuso, porque a diferença de energia e a diferença de qualidade de energia, tipo de energia, da Kundalini para o frontal é muito grande. Aqui no canal tem falo sobre os chakras, né? Tem uma aula sobre os chakras, e fala muito bem dessa diferença de... Pô, você vê até a cor aqui é vermelho, a cor aqui é azul. Azul celeste, azul índigo, ou seja, um azul muito forte, muito superior na escala, e a outra é lá embaixo. Pô, não dá, não funciona isso. Porque ele não gera energia suficiente. Claro, certo? Se ele não tem energia, ele não gera o suficiente. Por que ele não gera energia suficiente? Por quê? Né? É o chakra cardíaco, os outros geram, tá tudo bem com os outros chakras, esse aqui não. E aí? Pô, né? Loucura isso.
inesperado também, né? É uma informação totalmente fora do que tudo que você aprende, né? Certo? Como solucionar esse enigma? Como é que eu devo solucionar esse enigma? Certo? E eu fui atrás dele, tá? Primeiro, não acreditei naquilo, não engoli com farinha. Não engoli com farinha, não. Eu sou um cara que sou cientista, né? Gosto de experimentar, vou atrás. Então, vamos lá. Esse aqui é o chakra cardíaco, certo? As 12 pétalas e o núcleo. Para quem não conhece, certo? E ele é verde, ele tem a cor verde. Certo? O verde já está no meio do espectro, certo? Então ele já é um chakra com energia bem mais elevada, certo? Então, vamos lá. Energia e consciência. Vamos lá, vamos pensar sobre isso, né? A utilização dos chakras, a energia dos chakras, né? Então, vamos lá. A consciência, as consciências necessitam de energia para se expressar no corpo físico. Sim, eu tenho um corpo energético, que é o duplo etérico, ou etérico, né? Ele gera toda a energia e faz todo o meio de campo entre o corpo astral e o corpo físico. Então ele é um corpo bastante importante para fazer essa interface e para organizar todo o corpo físico. Se não fosse esse corpo etérico, não seria possível viver aqui, certo? Então, vamos lá, vamos ver o que é isso. Então, ele precisa de energia. O cérebro físico consome muita energia para funcionar. Sim, tanto é que os chakras de maior, né, de maior elevação, de maior frequência, de cores mais fortes, ou seja, de energéticas, né, é esse aqui, que é a base, né, que tem azul, né, azul celeste, é um azul claro, né, azul, muito mais forte é a energia que o vermelho, tá? Nós da eletrônica, o meio volt a gente consegue ligar um LED vermelho. Um azul já vai para 4 e poucos volts, então 5. Então não é a diferença até aqui, o LED azul consome muito mais energia do que o LED vermelho. Então isso é física, né? Certo? E esse aqui, né, que está entrando direto na cabeça, é violeta, né? Tem milhares de pétalas aqui, né? A flor das 1000 pétalas aqui. Então, claro, a energia aqui da cabeça, dos chakras da cabeça, é imensa, né? Certo? E daqui para baixo já, aqui no coração é a metade, e daqui para baixo as energias são mais baixas. O coração necessita de grandes quantidades de energia para bombear o sangue. Ele está assim, toque, bombeando o sangue. Pô, olha a energia que isso precisa. Vem o sinal elétrico, pá, e ele faz a contração. Quando ele contração, ele joga sangue no corpo. Quando para a contração, ele se expande para encher. Então ele trabalha uma bomba assim, tipo um fole, né? Ele funciona como um fole, certo? Quando ele se contrai, certo? Ele joga o sangue para o corpo. Quando ele se expande, ele puxa o sangue do corpo. E isso não é para qualquer um. Porque, diferentemente do fole é ar. Mas aqui é sangue, é água, é líquido. Então, realmente precisa de muita força, certo? E quem cuida dessa força organiza essa força é o chakra cardíaco, né? Toda essa energia é controlada pelos chakras, de todo o corpo, né? Toda a energia é controlada pelos chakras. Quanto mais energia, melhor a saúde do corpo físico. Sim, quanto maior a energia, quanto mais ativado tiver esses chakras, mais saúde você tem, certo? Se for o esplênico, você tem um sangue melhor, você combate os vírus, vírus está na moda,
as bactérias, né? As doenças, muito mais fácil do que ele tiver roto. Se ele tiver desenergizado, você provavelmente está doente, né? Então, por exemplo, esse chakra esplênico é o que interfere direto na saúde. Ou então o chakra aqui, o solar aqui, né? Esse aqui de cima, né? Esse aqui, tá? Aqueles que estão aqui na barriga, se eles estiverem ruins, você tem problema de estômago, né? Não digere bem a comida e por aí se vai. Então, a energia que o chakra gera é importante para a saúde do corpo físico, certo? Então vamos testar essa energia, sabendo que realmente, agora a gente sabe que os chakras interferem tanto no emocional como no físico, né? Porque às vezes você está com dor de cabeça e se o chakra aqui não estiver funcionando bem, você fica com dor de cabeça. Não consegue pensar direito e tal. O emocional também fica muito ruim. Então, vamos lá. Então vamos testar essa teoria. Certo? Vamos testar essa teoria de algum modo. Então a meditação de ativação dos chakras foi utilizada para ativar o chakra cardíaco, a gerar cada vez mais energia, utilizando a escala de energia de 11 a 99. É o seguinte, vamos trocar isso em minuto, certo? Te lembra que eu já fazia aquele meditação de ativação dos chakras que eu aprendi com a PEG Rubro? Eu realmente aprendi e desenvolvi aquilo para fazer a meditação. Então, o que eu fiz? Peguei essa meditação de ativação dos chakras e comecei a ativar mesmo. Escala de 11 a 99%, eu comecei 11%. Agora vamos ativar eles a 22%, nem sabia que era por cento ainda. A 33%, ativando a 44%, né, subindo, ativando a 45%, ativando em 46%, ativando em 47%, já comecei meu peito começou a sentir que o coração estava cavitando. Sabe o que é cavitar? Os técnicos aí, o pessoal que trabalha, né, com bombas, sabe o que é cavitar, ou seja, tremer. A sentir que não está muito bom, né? Ou lá o mecânico, sabe quando é que corta o motor? Faz... Aí depois ele tá cortando o motor, tá dando aquele... Quando você pega a primeira e acelera até o máximo, assim, chega lá no máximo, chega no vermelho lá das rotações, tu ouve só o motor faz toc, 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 toc. Ou seja, ele desliga e liga, baixa a rotação, liga de novo, sobe a rotação. Então ele ficou assim, ele ficou desse jeito, aí, pai, deu uma dor no peito, danado. Caramba, é verdade? Nossa, o Klein tinha razão. Beleza, aí o E ferrou. Ferrou mesmo. Agora, como é que eu resolvo isso? Tá, tudo bem, já identifiquei o problema, já testei o problema, já sei de tudo. E agora, como é que faz? Como é que se faz para resolver isso? Então, olha ali, ó. Comprovado o defeito. Tá? Aí eu sou chato. Isso eu sou chato. Comecei a me questionar sobre as causas da deficiência energética, né? Até que surgiu uma resposta. Veio na minha cabeça assim, ó. Foi exatamente isso. O chakra está com suas pétalas trocadas. O chakra está com as suas pétalas trocadas. As pétalas que estão aí no teu chakra não são tuas. Como assim? E aí? Como assim? Como é que é esse negócio? Né? Então, eles confirmou. É sim. Pede para te devolverem as suas. Ótimo.
Se alguém está com as minhas, eu estou com as dele. Então, se eu trocar a minha com a dele, ele vai receber a dele original, eu vou receber a minha original. Estamos felizes? Beleza? Estamos felizes. Aconteceu isso? Aconteceu. Ritual das 12 pétalas. Após receber as minhas 12 pétalas de volta, em 4 parcelas, ou seja, eu tive que fazer 4 vezes, certo? São 12, eu recebi 3 de uma vez, 2 da outra, 4 da outra e assim foi. Criei um processo para esta troca que denominei de ritual das 12 pétalas. Então, o ritual das 12 pétalas eu criei. Como? A primeira pétala que eu fiz, eu fiz uma oração e pedi para trocar a pétala, né? Eu descobri que o chakra cardíaco, ele pode funcionar com 12 pétalas. E aí eu imaginei tirando uma pétala dele como se fosse um vidro de relógio e fiz assim, agora eu quero minha pétala de volta. Fiz uma oração e tal. Aí eu senti que a pessoa trocou, veio na minha frente, eu senti a pessoa trocando. E eu peguei ele e pá, do jeito que estava, coloquei no meu chakra. Nossa, foi terrível, a sensação foi terrível. Tomei-lhe um mal muito grande. Disse assim, mas o que está havendo? Era para me sentir melhor, fiquei quebrado, né? Certo? Então, só para dizer que o ritual está disponível nesse canal do YouTube, né? Aqui, no canal do YouTube, certo? Eu vou deixar o link no final do vídeo, tá? E o link aqui embaixo para você fazer, né? Então, só faz uma vez na vida, experiencie, tá? Certo? Só a dica. Então como eu estava falando, descobri que dava para tirar uma das pétalas, certo? Daquele jeito, tirei como se fosse o vidro do relógio e o chakra continuou funcionando, tá? Beleza. Em baixa frequência, né? Com um motor sem 12 válvulas, com uma válvula que é com 12 pistões, na verdade. Com um motor de 12 cilindros, com o cilindro falhando, né? Certo? Sem válvula. Então, mas funciona. Né? Não dá para fazer muita coisa com ele, mas está funcionando. Então, não vou morrer por causa disso. Aí eu vou, tiro, ofereço, pode me dar a minha, trocar. Aí eu senti que a pessoa veio, me deu a dela e eu botei no coração. Nossa, quando eu botei no coração, eu quase vomitei, senti mal pra caramba. Pá, mas o que tá havendo? Aí a segunda também. E aí eu levei muito tempo para entender o que estava acontecendo, né? Então, as 2 primeiras vezes eu fiz assim, mas assim, não, mas tem alguma coisa errada, né? Mas essa... Aí eu pensei assim, mas essa pétala veio com a energia da pessoa, né? E quando eu coloquei, essa energia me ferrou. Porque o que eu estava fazendo depois de colocar as pétalas que foi me devolvida? Eu limpava, fazia uma meditação para limpar as pétalas e ficar tudo bem. Aí ele disse assim, energizar elas e tal. Aí eu disse, eu tenho que fazer isso antes. Aí peguei, né? Então eu devolvi, eu limpei com luz violeta, dei ela limpa, né? Porque a luz violeta transmigra, limpa a pétala. Aí dei e recebi a minha, também limpei com luz violeta e aí eu energizei. E aí eu coloquei de volta. Quando eu coloquei de volta, aí sim, me senti bem, certo? E ele disse, tá aí. Então as últimas eu fiz isso e deu certo, ótimo. Tá funcionando. Depois de receber todas elas, né, reintegradas, perceberam uma melhora na energia instantaneamente, certo? E aí eu já fiquei melhor. Aí eu medi a minha energia com o pêndulo e medi a minha ativação, né? E cheguei a 44, não, 55, sim. Cheguei a 55%.
Vamos falar dos benefícios agora, que eu realmente encontrei, tá? Senti ele. Aumento da energia do corpo etérico e, consequentemente, o reflexo no corpo físico, certo? Esse reflexo no corpo físico eu vi, meu corpo ficou melhor, comecei a ficar mais saudável, com mais força, mais bem disposto, certo? Minha saúde melhorou, tá? Aumento da lucidez, melhora dos pensamentos e sentimentos. Se realmente comecei a pensar melhor, comecei a ter mais insights, comecei a estar mais estável, meus pensamentos mais nítidos, claros, bons, né? Então, o aumento da minha lucidez, tá? Tudo, os sentimentos já não tinha mais aquele sentimento ruim, tão ruim pelo menos, né? Então, foi como se estivesse me limpando. Início da limpeza energética do campo vibratório. O meu campo vibratório, eu sentia que o meu, como é que o pessoal fala? Minha ambiência, onde eu estava, interna, tinha melhorado. Exatamente. Eu fiquei bem mais energético, eu abri os caminhos para a alta energia, certo? Esse meu campo vibratório começou a se autolimpar, certo? E eu fiquei cada vez melhor. A minha ambiência interna foi melhorando muito, tá? Certo? Vamos lá. O que aconteceu? Pois é, exatamente isso que eu tinha para falar com vocês, certo? Sobre a minha experiência e como eu fiz esse ritual das 12 pétalas, como eu descobri, como chegou até mim e como eu desenvolvi. Eu testei eles em várias pessoas do meu grupo aqui na época, certo? Eles ficaram muito bem, sentiram um aumento da sua energia e tudo mais, mas, no entanto, não estavam preparados ainda para esse novo jeito de viver e eu não sei como eles estão nesse momento, certo? Se alguém desse grupo ver esta postagem, por favor, contem as suas experiências com uma vibração acima de 44%. Tá legal, pessoal? Nós só temos mais uma aula ou mais um conteúdo, certo? Sobre a alta energia. Então, até a próxima.